Ei, amor. Bora, né? Vamos começar. Não almocei até agora. Fazer rapidinho aqui que a barriga já tá roncando já. Deixa eu escrever aqui de uma vez. Eu tô em live. Chamou pra almoçar ali agora. Tá melhor do que eu 1000 vezes. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo dos céus, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Amém. Amém. Amém e amém. Hoje a nossa live número 9 é sobre vida intelectual. É isso aí, se meu computador não travar.
Vamos mandar bala aqui. Hoje vai ser rapidinho, igual eu falei aí. Ainda não almocei ainda. Talvez tenha alguém que não almoçou ainda. Para não atrapalhar ninguém, nós vamos entrar no nosso antepenúltimo, né, tema, que é vida intelectual. E nós vamos ler a palavra em Provérbios. Provérbios capítulo 6, versículo 6 diz assim: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Amém? Esse é o texto que nós lemos. E o nosso tema, nossa senha de hoje é inteligência. E o que eu quero falar com vocês aqui hoje é um dos assuntos mais importantes. Eu já devo ter falado disso em alguns outros temas, mas esse é muito importante pela ligação que ele tem com os outros temas. Tem muita gente que preocupa-se com sua evolução nesse mundo, especialmente se tratando de área financeira, né? Eu quero ter um bom emprego, eu quero ter uma estabilidade. Mas as pessoas se esquecem de que em qualquer área, até mesmo a área profissional que eu estou falando, a área financeira, você precisa de capacitação intelectual. Ninguém chega a crescer financeiramente, profissionalmente, sem alimentar o seu intelecto. Até aquela famosa pechada, né? Aquele famoso QI, aquele que indica, ele necessita de algum conhecimento, porque senão ele não consegue se sustentar na posição em que ele foi indicado, que ele foi colocado por alguma indicação. E além dessa capacitação para a vida profissional e financeira, nós temos que entender que há uma necessidade de capacitação intelectual para o desenvolvimento em todas as 11 áreas da vida, em todas as outras 10, áreas da vida. Por exemplo, não é só um médico que precisa se capacitar intelectualmente na área da saúde. Nós precisamos, muitas vezes, entender sobre como nós devemos tratar a nossa saúde, para não cair em falácias da mídia, em falácias de que as pessoas jogam aí, os médicos. Olha para você ver essa época de pandemia, essa época de coronavírus, quantas coisas nós temos escutado aí que devemos fazer, que não devemos fazer, o que devemos usar, o que não devemos usar. E aquele que tem o seu intelecto mais apurado, que tem um discernimento maior daquilo que deve ou não deve fazer, até mesmo na área da saúde, ele consegue se desvencilhar de algumas coisas que são erradas e fazer algumas coisas que são certas. Por quê? Porque ele tem um intelecto mais apurado. Ele estudou sobre aquilo, nem que seja um pouco, para poder não ser conduzido pelas outras pessoas sem o seu senso crítico mais apurado. Fala, querido. Fala, Roberto. Então, nós devemos nos cuidar, e falando em um homem que tem conhecimento aí, intelecto na área da saúde, é esse aí, Roberto. Roberto é um gênio da farmácia, isso é médico aí que fica pedindo para o Roberto ensinar as coisas para ele. Então nós temos que fazer isso, nós temos que trabalhar o nosso intelecto em todas as áreas da vida. Eu citei um exemplo aqui na área da saúde, mas deixa eu te dizer também, olha para você ver no próprio espírito, no próprio espiritual, na nossa área espiritual. Nós precisamos fazer da mesma forma, não é diferente. Nós precisamos trabalhar o nosso intelecto na área espiritual. Porque senão nós vamos começar como muitas pessoas hoje, a escutar aquilo que é falado dentro das igrejas e não pegar nada daquilo que é certo, daquilo que é errado e dividir
Nós vamos simplesmente reter tudo aquilo que nos é ensinado sem ter nenhum senso crítico. E isso muitas vezes tem dois problemas aí. Porque muitas vezes quem está ensinando não tem conhecimento para ensinar e transmite a sua falta de conhecimento para as outras pessoas. E aquele que recebe sem filtro intelectual. E aí há um estrago gigantesco. Por quê? Porque quem ensina não sabe o que está ensinando, ensina errado. E o que está aprendendo não aprende da maneira correta porque aceita tudo que lhe é passado e não tem senso crítico, não tem um senso intelectual apurado. E isso é preocupante. E hoje no Brasil é engraçado porque as pessoas que não sabem de determinado assunto estão se tornando peritos justamente no assunto que elas desconhecem. Até o Olavo de Carvalho fala isso, né? As pessoas se tornaram peritas, se tornaram especialistas em um assunto em que elas desconhecem aqui no Brasil. Quem não conhece o assunto é que vira perito no assunto aqui. E isso é terrível. Então, deixa eu falar uma coisa com você. Como estudar? Davi, então você está falando de estudo, sim. Eu estou falando de alimentar o seu intelecto. Ele vem através do estudo de várias formas diferentes. Então, como você acha que você deve estudar? Eu entendo da seguinte forma. Você deve sempre aprender sobre algo. E quando você acha que para aprender sobre algo você precisa pegar um livro, né, e vou ler aquele livro todo ali sobre aquele assunto. Igual, por exemplo, eu vou aprender sobre marketing digital, vou aprender sobre economia. Eu vou pegar um livro de economia e vou ler ele todo. Eu não acredito em muita gente. Você pode procurar aí aquelas pessoas que influenciam outras aí a respeito de como estudar, elas falam a mesma coisa. O que você precisa fazer? Você precisa pegar o quê? Fazer uma biblioteca sobre aquele assunto determinado que você quer aprender. O que seria uma biblioteca? Comprar aquele tanto de livro e montar uma biblioteca? Se possível, sim. Mas eu não estou falando disso, de comprar o livro. Quem pode, que compre, né? Mas o certo é você dividir em setores cada assunto que você está estudando. Mas vou fazer um exercício mais rápido aqui para quem, por exemplo, não tem dinheiro e eu preciso aprender como estudar, como alimentar o meu intelecto. Vai lá, procura na internet o esboço de um livro, um resumo de um livro sobre determinada área. Vamos supor, quero aprender sobre marketing digital. Então você pega alguns autores de livros sobre esse tema e lê sobre o resumo desses livros. Opiniões diferentes, datas diferentes de cada autor, a ligação que tem de um e outro, e você vai começar a encaixar algumas peças, algumas coisas em que eles falam, até você de fato pegar um livro inteiro e começar a entender ele como um todo. E aí sim você começa o seu estudo sobre determinada área. Eu acredito que assim é a melhor forma para você começar a se capacitar. Você precisa ter uma matriz, né? Você precisa ter uma biblioteca, eu falo uma matriz, porque você tem que saber como se encaixa aquele determinado assunto. Então não inventa de comprar aquele tanto de livro, não, e você não vai conseguir ler de uma vez. Calma, estude a história daquilo ali, pega o total, a totalidade daquele determinado assunto e estude para depois você ir entrando nos livros. E aí sim, você vai ver opiniões diferentes, situações diferentes, datas diferentes, e você vai estar muito mais inteligente na hora de você ler e aprender sobre algum assunto. Talvez você demore um mês para ler um livro e com um mês você já pegou vários autores aí e entendeu a forma como eles trabalham, a forma como eles entendem esse assunto. E você está muito mais inteligente do que quando você lê um livro só. E o problema de hoje é que essa estrutura pedagógica de hoje em dia que tem matado as pessoas. Especialmente aqui no Brasil. Porque o que acontece? Vai jogando disciplina em cima dos alunos na escola, e depois eles vão para a faculdade, mais disciplina, e aí você joga um monte de disciplina em cima do cidadão, em cima da cidadã, desde criança, sem ela entender a matriz daquilo que ela está aprendendo, aí ela cria nojo. Por que você acha que 90% dos alunos ou mais detestam ir à escola?
não gostam de aprender aquele assunto na escola, porque eles não sabem nem de onde vieram, de onde veio aquela filosofia, como ela chegou ali, como chegou aquela matemática. Eles simplesmente recebem conteúdo atrás de conteúdo e eles criam nojo daquilo ali. Essa não é a forma de aprender, essa não é a forma de estudar. É a mesma coisa que você vai fazer se você começar a pegar um monte de livro e querer ler, ao invés de estudar a matriz, estudar o todo. Olavo de Carvalho fala um negócio interessante. Ele fala assim que as pessoas de hoje em dia, elas entendem a vida intelectual como um show business ou como vida acadêmica. Eles só entendem essas duas formas, ou é na forma show business ou na forma acadêmica. E não entendem de fato o estudo, a vida intelectual, que ela existe por si só. Que a vida intelectual é um viver para alimentar sua personalidade, alimentar a sua vida, a sua construção da sua personalidade e isso influenciar outras pessoas. As pessoas não entendem que o estudo ela tem que ser mais do que só a vida acadêmica, mais do que só ganhar dinheiro. Não, a vida acadêmica ela existe por si só e independente disso. A vida acadêmica não, a vida intelectual existe por si só. A vida intelectual tem que ser uma forma de vida, uma forma de viver. Tem que ser comum nas nossas vidas querer aprender, querer estudar, querer crescer intelectualmente. E hoje em dia as pessoas só usam ou para ganhar dinheiro ou uma vida acadêmica engessada, como hoje nós temos visto. Então faça uma organização da sua biblioteca, faça essa forma de estudo. Eu até pretendo ler esse livro aqui, que foi indicado por muitas pessoas, inclusive por ele, pelo Olavo de Carvalho. É o livro que chama Vida Intelectual, do Padre Sertilanges. Ele te ensina como ter uma vida intelectual. Então, um dos segredos para aprender a ler, é você não discutir com o autor. Olha que interessante. Você vai ler o livro sem crítica, você vai ler o livro aceitando tudo que o autor está falando ali. Depois que acabar o livro, você ativa o seu senso crítico, mas antes, pega o livro e lê e aceita tudo, independente de qual é o autor. Dependendo do tema que ele está falando, é o tema que você escolheu, aceita tudo que está naquele livro ali. Você vai reter e não vai deixar o seu cérebro limitar. Porque, por exemplo, vamos supor, muitas crenças são religiosas, a pessoa vai ler um livro religioso. Na hora que ela está lendo o livro, ela já começa, não, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Ela já limitou o cérebro dela para não aceitar aquilo, ela não aprende nada mais com o livro. Então você primeiramente abra sua mente totalmente para aceitar tudo que tem naquele livro ali. Depois você passa o seu senso crítico naquilo que você acha certo ou acha errado. Essa é a melhor forma. Estuda somente aquilo que tem relação com o seu propósito de vida. Ou daquilo que se almeja, porque às vezes você fala, não encontrei meu propósito de vida ainda, mas vai naquilo que se almeja, vai naquilo que é seu talento, vai naquilo que você é bom hoje, vai estudar só nisso aí, porque, meu filho, não tem como ler todos os livros do mundo. Infelizmente, eu queria ler todos os livros do mundo, mas não tem como. Então você vai estudar aquilo que é benéfico para você, aquilo que vai ajudar você a influenciar outras pessoas. E o mais importante, não fique debatendo sobre algo que você não sabe. Eu, como um bom colérico e sanguíneo, já debati muitas vezes achando que eu sabia de algum tema. Hoje eu não faço isso mais. Hoje eu só falo daquilo que eu sei ou que eu já estudei, ou então eu fico em silêncio ou eu aceito e depois pego o que a pessoa falou e vou estudar. Não fique debatendo sobre algo que você não sabe. Esse é o princípio de uma vida intelectual equilibrada. Nós precisamos, de uma vez por todas, entender, sermos humildes para entendermos que nós não sabemos tudo, que as pessoas têm algo para nos ensinar. Também as pessoas podem estar erradas, porque tem gente que a gente acha que não erra nunca, mas tem gente que pode estar errado, e que a gente precisa de senso crítico intelectual em todas as áreas da vida. O próprio Salomão falava, nós temos que adquirir sabedoria e conhecimento. Ele fez questão de separar a sabedoria de Deus e o conhecimento do homem. Porque muitas pessoas falam assim, não, mas a sabedoria é só a divina. Não, foi isso que Salomão falou, não. Salomão falou, existe sabedoria divina, existe conhecimento e que é necessário para nós os dois conhecimentos. Assim como eu falei da saúde física numa das anteriores, dos nossos vídeos anteriores,
Eu falei que as pessoas querem espiritualizar tudo e achar que só existe a saúde espiritual, sendo que a saúde física é importante e é para esse mundo. Sim, nós temos que praticar exercício físico. Assim também é com a vida intelectual e a vida e a nossa mente espiritual. Nós precisamos sim aprender a palavra de Deus, nós precisamos sim receber as doutrinas dele, nós precisamos alimentar a nossa alma, mas nós também precisamos alimentar o nosso conhecimento nesse mundo, porque senão nós vamos ser enganados por todas as pessoas que vierem falar alguma coisa pra gente. Hoje a internet está aí para todo mundo. Hoje é a época em que todo mundo pode dar uma opinião sobre todo mundo. Então é nessa hora que você tem senso crítico para falar o que você pode falar. Eu estou, por exemplo, nessa live aqui agora, não estou pagando nada por isso, a não ser energia elétrica, a não ser internet, dados de internet. E eu agora posso falar o que eu quiser para você aqui. Então eu tenho que ter muito cuidado para filtrar aquilo que eu vou falar, mas também eu tenho a internet toda disponível para me escutar o que as pessoas vão falar. Eu também tenho que filtrar aquilo que eu vou escutar. E para isso você precisa de um senso crítico, de uma vida intelectual preparada e equilibrada. Então, essa é a palavra que eu tenho para vocês. Ô Roberto, eu vou compartilhar essas 11 lives no YouTube, mas como eles falam, né, são um tipo de coisa que nós não podemos deixar de graça, porque ninguém quer conteúdo de graça. Eu vou deixar ele durante uma semana no meu canal do YouTube. O link está até na bio do meu Instagram pessoal. Eu vou deixar lá durante uma semana, vou colocar as 11 áreas da vida, inclusive uma das que eu mais gostei foi da parte física, da saúde. Eu tenho certeza que o Roberto vai gostar muito. Eu vou colocar lá, vou deixar uma semana no meu canal no YouTube e depois eu vou organizar esse conteúdo e eu vou vender como um curso, porque isso aqui é muito necessário para a vida das pessoas. Então, gente, fique com Deus. Vou postar no canal do YouTube. Ô, Roberto, esse aqui eu estou fazendo essa live nesse Instagram, mas você vai no meu Instagram pessoal, é davi.mcmurray. É a mesma coisa desse aqui, só que tem um ponto para separar. E lá está o link do meu canal no YouTube. Eu vou colocar lá a partir do dia 24, eu vou colocar essas 11 lives. Vai ficar durante uma semana e depois eu vou tirar. Tá? E aí eu vou fazer um curso disso aí, organizar o conteúdo direitinho, escrito e conteúdo em vídeo. Beleza, gente? Fique com Deus. Então, escrevendo mais uma vez pro prêmio aí, pro prêmio de 220 em prêmio, a senha dessa vez é inteligência. E aí você vai organizar essas 11 senhas e mais a senha que eu vou mandar no grupo do Telegram. O grupo do Telegram meu é Fica Ativo. E lá eu tenho mandado todas as senhas. Então entra no grupo porque eu vou mandar alguns conteúdos até mesmo do meu trabalho para vocês, sobre consultas com clientes, sobre formas de trabalhar, de destravar a mente mais para frente. Então entra lá nesse grupo do Telegram, pega as senhas e participa desse sorteio aí que eu vou fazer no dia 23 na live, às 19h17 da noite, sortear quem vai receber esse 220 em prêmio, que provavelmente é uma mentoria comigo, tá bom? Então fique com Deus e até mais e fica ativo!